pela oportunidade de estar aqui com vocês, cumprimentar a mesa, cumprimentar cada um que está aqui e a todos que nos assistem. Bom, assim, eu como a Esther, você quer que eu interrompa? O ministro Gabas. Desculpa o atraso, chefe. Se você quiser... Opa! Se você quiser passar para ele, não tem problema. Tá. Continua? Tá. Bom, assim como a Esther, também fiz uma opção de uma abordagem que eu considero fundamental, que é o tema do mercado de trabalho. Bom, por dois aspectos. O primeiro é de que, assim como a maioria das pessoas que já se colocaram hoje aqui, seja no debate, seja nas mesas de intervenção, um acordo em relação à recomposição das formas de arrecadação passa hoje necessariamente por uma discussão sobre a reforma tributária e que, portanto, sem dúvida nenhuma, não é só a formalização e a recuperação do mercado de trabalho que vai ser suficiente para poder dar conta dessa discussão. Mas ela se coloca como central porque o acesso à cobertura ele tem que ser um direito de todos, né? Então, não é possível a gente concordar com uma sociedade que mais de 50 milhões de pessoas hoje no Brasil, na verdade, mais de 60, né, não contribui com a Previdência Social e, portanto, com poucas ou nenhuma perspectiva de futuro, né? Numa sociedade em que está se alterando muito rapidamente os arranjos familiares e que essas pessoas, diferentemente de períodos anteriores em que você tinha uma família que muitas vezes acolhia num determinado momento da sua vida, uma tendência ao maior isolamento e individualização. Uma boa parte das pessoas idosas já vivem sozinhas e isso tende a se acentuar no próximo período e isso coloca a necessidade de ter um mínimo de benefícios para garantir o mínimo de dignidade e qualidade de vida como um tema central para uma sociedade, para uma dinâmica social. E o segundo aspecto diz respeito também à reforma trabalhista. A gente não tem ainda evidências suficientes para afirmar, embora a gente considere que há uma retroalimentação entre o tema da reforma trabalhista e da reforma previdenciária, de que há um processo de aceleração da informalidade e do trabalho precário nesse último ano com base na aplicação da Lei 13.469. Por quê? Porque o mercado de trabalho no Brasil já é um mercado bastante desestruturado, é um mercado de trabalho muito heterogêneo e, inclusive, parte da nossa leitura parte da ideia de que aspectos da reforma trabalhista nem precisam ser implementados, dado o grau de informalidade, de precarização e de ilegalidade existente no mercado de trabalho. Claro que formas mais precárias de contratação que foram introduzidas pela 13.467 podem ser intensificadas a partir de um debate sobre a retomada, por exemplo, da atividade econômica. O certo é que o balanço da reforma trabalhista, em um ano de sua implementação, do ponto de vista das formas de contratação, foi pífio o resultado. Embora, em outros aspectos, no que diz respeito à organização de ritmo de trabalho, relações de trabalho, esvaziamento do papel da justiça do trabalho e do próprio sindicalismo, não tenha dúvida nenhuma que eles estão sendo bastante exitosos e esses aspectos têm também reflexos sobre a Previdência. Bom, a segunda parte que eu quero, então, me concentrar é na discussão do que é, afinal de contas, o mercado de trabalho. Muito tem se falado hoje pela manhã, se repetiu várias vezes, sobre o mercado de trabalho desestruturado, informalizado. O que nós temos hoje? Nós temos hoje uma população não economicamente ativa no Brasil em torno de 65 milhões de pessoas, ou seja, uma taxa de 38,3% do total de pessoas no mercado de trabalho, na taxa de participação. 2/3 disso são mulheres. Uma boa parte disso poderia estar no mercado de trabalho e não está no mercado de trabalho por diferentes razões, por diversos motivos, e que são consideradas como não economicamente ativas. 2/3 são mulheres, 42 milhões. Com a perspectiva de que, se não se integrarem no mercado de trabalho, eles vão ter poucas perspectivas de poder, num futuro, se não for através do benefício de prestação continuada, ter um mínimo de renda.
Os desocupados hoje estão em torno de quase 12 milhões e meio. Essa taxa ela cresceu 86% nos últimos 4 anos. Em 2014, eram 6 milhões e 700. O desemprego oculto, que é um outro aspecto do mercado de trabalho, é uma taxa de 4,5%, que totaliza aí hoje o desemprego aberto e o desemprego oculto no Brasil está em torno de 16,5%. Nós temos uma força de trabalho potencial de mais ou menos 8 milhões de pessoas que poderiam estar no mercado de trabalho e não estão naquela população não economicamente ativa. Nós temos uma subocupação em torno de quase 7 milhões. São pessoas que têm jornadas médias semanais de 19 horas e recebem, em média, R$ 794. Essas pessoas certamente não contribuem com a Previdência Social, nem como autônomo, nem com um carnê, porque sequer tem renda suficiente para sobreviver, ainda mais contribuir mensalmente com um carnê para o sistema de Previdência Social. Isso soma uma subutilização da força de trabalho que é em torno de 27,3 milhões de pessoas. É disso que nós estamos falando. Por outro lado, nós temos, entre os ocupados, uma informalidade que está em torno de 44 milhões. Destes, nós temos 65,4% que contribuem para a Previdência. Então, o setor informal, esse setor que mais ou menos reúne em torno de 44 milhões, nós temos 11 milhões de pessoas que estão no setor privado sem carteira. São pessoas que têm vínculos empregatícios, têm relações de subordinação, tudo aquilo que se considera como relações de trabalho previstas na CLT, mas não tem registro em carteira. E esse percentual cresceu quase 13% nos últimos 4 anos. No trabalho doméstico sem carteira, nós temos mais ou menos 4 milhões e 500 mil mulheres que estão sem registro. Isso cresceu 9% nos últimos 4 anos. O emprego no setor público sem carteira totaliza quase 2 milhões e 300 mil pessoas e cresceu 10% nos últimos 4 anos. O trabalhador familiar auxiliar, mais 2 milhões e 200. O conta própria está em 23 milhões e 500, sendo que, desse total que não contribui com a Previdência, nós temos 70%, ou seja, do conta própria, nós temos 16 milhões de pessoas que não contribuem com a Previdência. Se eu somar os 27,3 milhões, que são a força de trabalho que está desempregada, que está subocupada, força de trabalho potencial, mais o emprego sem carteira, o emprego doméstico sem carteira, mais o conta própria que não contribui, nós temos 61 milhões e 894 pessoas no Brasil hoje. Bom, então, evidentemente, essa realidade, porque quando a gente está falando da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, sequer está se olhando para esse público, porque esse público sequer contribui com a Previdência Social. Então, acho que é fundamental para nós, hoje, qualquer discussão que se relacione com a reforma da Previdência, ela tem que necessariamente enxergar esse universo. Então, os empregados hoje no Brasil, só os empregados, são 54 milhões, 50% não contribuem o ano inteiro com a Previdência. Contribuem, aquilo já que foi dito hoje pela manhã, por vários painelistas, em torno de 8, 9 meses durante o ano. Do total de 71 milhões que contribuem com a Previdência hoje, 35, a metade consegue contribuir durante 12 meses. A outra metade, os outros 50%, não conseguem completar os 18 meses. Então, nós temos uma realidade que é muito dura do ponto de vista do mercado de trabalho. E a reforma da Previdência, eu quero encerrar com isso, ela, ao mesmo tempo em que ela se alimenta da reforma trabalhista, mas ela retroalimenta a reforma trabalhista também, porque ela coloca duas questões centrais. Primeiro, um sentimento, e eu vou falar isso com muita sinceridade, porque eu faço muita atividade com pessoas que trabalham no comércio, no serviço, na indústria, um sentimento de que se a reforma da Previdência for aprovado, não tem sentido, inclusive, eu continuar trabalhando com carteira. As pessoas me perguntam como devem fazer para procurar o seu empregador e propor que ele
pare de descontar para a Previdência e desembolse isso e passa o pagamento direto para esse trabalhador, essa trabalhadora, para que ela possa abrir uma poupança ou incorporar na sua renda, nas suas despesas mensais. Então, isso eu acho um aspecto central. E não é pouco, porque quando a gente fala em carteira verde e amarela, não é porque ela vai ser uma imposição. Ela não vai ser uma opção, ela vai ser uma imposição, não tem dúvida nenhuma. Agora, para uma parcela muito grande, ela vai ser a única oportunidade que vai se ter de entrar no mercado de trabalho. E as pessoas, o sentimento delas é de que, se eu vou contribuir com 40 anos, eu não vou contribuir. Elas não sabem que, se elas contribuem com 5 anos e elas param 1 ano, que aquele tempo que elas contribuíram conta. Elas acham que perderam tudo, que elas têm que recomeçar a contar novamente o tempo de contribuição. Então, o grau de desinformação, o grau de ignorância, o grau de, enfim, de confusão que existe em relação ao que são os seus direitos é enorme. Então, eu, inclusive, uma sugestão que eu faço aqui para fechar o meu painel é de que a gente tem que fazer uma campanha muito ampla nacionalmente, inclusive mostrando que a reforma, que a Previdência não é só o benefício. A Previdência, ela cuida você no ciclo de vida inteiro, inclusive antes de nascer, porque na maternidade, se eu opto por um regime de capitalização, se eu fico grávida como mulher, quem é que vai pagar minha licença maternidade? Se eu me acidento no trabalho, quem é que vai garantir a invalidez, um acidente permanente? O auxílio-invalidez, por exemplo, o auxílio-doença. Então, nós temos vários aspectos que são pouco explorados, são pouco discutidos e que são muito relevantes para esse debate. Então, a questão da Previdência não é apenas o acesso ao benefício, é um conjunto de políticas que acompanham as pessoas em toda a sua vida laboral, em todo o seu ciclo de vida, e que ele precisa ser recolocado com uma certa centralidade. Obrigada. Desculpe se eu...